Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância no segmento condominial, que é a nova onda de violência física e moral. E também um pouquinho sobre a CIPA, que está incluso algo no sentido de assédio. O negócio está grave, a gente precisa falar sobre esse assunto. Temos duas convidadas especiais, então vem comigo. As nossas convidadas são duas síndicas profissionais de sucesso, duas síndicas 5 estrelas. Jaqueline Meireles, muito bem-vinda ao nosso programa novamente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E Vera Quaresma, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 estrelas, o maior diferencial do segmento condominial brasileiro, a certificação validada, reconhecida pela Fundação Vanzolini. Entra aqui, já clica no histórico, que a fila de espera já está aberta para você tentar fazer parte desse grupo tão seleto. Bom, estávamos conversando aqui fora do ar, já deu bastante assunto para manga, já deu um programa fora do ar aqui sobre esse assunto. Jaqueline, você estava falando sobre o crescente assédio. Eu falei de violência e tem mostrado muito isso na mídia. Essa semana teve um síndico, não me lembro em qual estado, que caiu no chão, foi agredido a pontapés. Mas você falou do assédio moral, que também tem visto bastante em condomínios. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Nós que somos síndicos aí, estamos nos setores, né? Como a gente estava conversando antes, acho que falta um pouco da lei voltada para a gente, né? O que a gente está hoje sentindo falta é isso, né? A gente tem lá o Código Civil, a gente não tem aí algo específico para o síndico, né? A gente não tem nenhum tipo de ligação com o condomínio, né? A gente só representa o condomínio legalmente. Então, as pessoas acham, muitas vezes, que nós somos empregados deles, né? E, na verdade, nós não somos. Eu pago o seu salário. Eu pago o seu salário. E muitas vezes se torna uma coisa desagradável, né? Que as pessoas acham assim, eu pago o seu salário, mas não é só ele, é um conjunto, né? A gente trabalha para o todo e não para uma pessoa só. Então, algumas pessoas se acham no direito de nos agredir verbalmente, por quê? Hoje eu sinto, não sei se a Vera está sentindo isso, né, Vera? As pessoas não leem. A gente tem uma dificuldade em trabalhar, foi até interessante essa semana, um condomínio me pediu, faz vídeo, faz áudio, que é mais fácil. Eu até um pouco me assustei quanto a isso, porque eu pensei, poxa, as pessoas que estão num condomínio, elas já são, né, já estão numa certa idade, né? A gente tem ali, né, de jovens a um pessoal, né, que já passou pela escola e deveria ali ter um entendimento bom, né, das coisas que a gente coloca nos comunicados. E a gente tem sentido isso, que os comunicados muitas vezes eles não são tão efetivos porque as pessoas não têm paciência para ler. Parece que o smartphone emburreceu o ser humano, né? É uma coisa que a gente tem sentido, assim, porque a gente faz uma comunicação, bombardeia de comunicados e as pessoas chegam, por exemplo, para uma assembleia, agora eu quero pegar a prestação de contas e analisar. Ali não é a hora, a pessoa já tem que ter feito a lição de casa, né? Sim. E muitas vezes não sabe nem o que está pagando e quer discutir. Então a gente tem sentido isso, né? E assediam o síndico no sentido que você não mostra para a gente as contas. Hoje todas as administradoras, né, que a gente conhece, pelo menos as boas, né, são abertas. A pessoa pode consultar tudo, nota fiscal, orçamento, está tudo lá. Então a gente vê que as pessoas preferem agredir o síndico que trabalha do que ter o trabalho de ler. Vera, você já é síndica há um bom tempo, contou aqui fora do ar pra gente como começou. Aliás, moramos perto, alguns metros aqui.
Você sente uma diferença de lá atrás para agora? Que a gente está chamando o programa de uma nova onda, e realmente a gente tem visto muitos casos. Ou você acha que sempre existiu e agora está sendo mais mostrado pela imprensa? No fundo, eu acho que sempre existiu. Acho que talvez agora a mídia esteja dando mais ênfase para isso. Mas, como eu comentei antes, eu comecei, antes de me tornar síndica profissional, eu era síndica no meu próprio condomínio, e já naquela época, isso eu estou falando de mais de 20 anos, já naquela época existia o assédio até mesmo de outros moradores, né? Eu era síndica moradora, não ganhava nada para isso, nem tinha isenção de cota, da cota do condomínio, nada disso. Mas eu revolucionei o condomínio, né? Fiz uma série de coisas, de obras estruturais, enfim, foi um trabalho bastante grande. Mas eu posso dizer que eu tive assédio moral de outros condôminos, homens, e que de uma certa forma eram contra aquilo, que estavam acostumados, queriam manter a coisa como estava, não queriam mudanças, não queriam nada. Então, a forma fácil para eles, e eram pessoas mais velhas do que eu, então, assim, foi uma fase difícil, né? E não só de acusar achando que para que fazer aquilo, não entendiam que aquilo valorizaria o condomínio, mas até duvidando a gente trocou o gradil, existia um gradil horroroso na frente, a gente colocou um outro, porque foi uma reforma grande, arquitetonicamente falando, então até com a acusação de que eu podia estar levando o gradil, os vidros que a gente estava trocando para o meu sítio, enfim, que eu nem tinha. Um sítio que eu não tinha. Um sítio que eu não tinha. Enfim, então tinha até essa dúvida, né? Essa coisa, enfim. Colocando o dedo na ferida, você disse aqui alguns moradores homens, né? Começar com você, depois trazer para a Jaqueline novamente. O fato de vocês serem mulheres é diferente, vocês acham? Na questão do assédio moral, principalmente? Eu acho. Eu sou engenheira civil, então estudei, fiz faculdade durante 5 anos. Num mar de homens. Num mar de homens. A turma minha de amigos, eu era a única mulher. Aliás, eu fui dar uma palestra num campus de engenharia fazem 2 semanas, parecia uma escola militar. Você via a cada 30 homens tinha uma mulher passando só. E naquela época era pior ainda, né? Então, na minha classe, sei lá, 15% no máximo numa turma de 100, 15 mulheres apenas, né? E na minha turma de amigos, que eu convivia todo dia, eu era a única menina. Então, assim, eu aprendi a conviver num ambiente bastante masculino. Mas na escola até tinha um certo respeito, éramos todos colegas, enfim, todo mundo acho que se via da mesma forma. Mas depois, na vida profissional, isso muda um pouco. E no caso, como eu estava citando do condomínio, não era a minha profissão. Eu estava ali entendo que eu estava prestando um serviço para o nosso condomínio, né? Valorizando o bem que a gente tinha, enfim, o nosso patrimônio. Mas existia aqueles senhores mais velhos, né? Na época eu era bem mais jovem, estou falando de uns 25 anos para trás. Enfim, e eles tinham essa postura, né? De entender que, sei lá, que talvez não fosse capaz de tocar aquilo que a gente estava se propondo a fazer. E mais recentemente, depois, já como síndica profissional, na implantação de um condomínio de alto padrão, conversando com 3 condôminos, né, 3 homens, e que mal me conheciam. Eu tinha sido contratada fazia pouco tempo, isso foi logo no início da minha gestão lá, e de apontar o dedo, colocar o dedo em riste na ponta aqui, né, apontando, dizendo que eu não ia dar conta daquilo. Bem simpático, né? Muito simpático. Já é uma agressão isso, né? Total, super. Jaqueline, você percebe também, a gente, como síndico profissional, a gente percebe ainda que o número de mulheres é menor do que de homens atuando como síndicos profissionais.
Eu acredito que ainda tem muito a ver com um preconceito de que mulher não entende de cano, mulher não entende de estrutura. Existe aquela... A maioria dos funcionários condominiais eram homens, né? Zeladores, gerentes prediais. Ainda acho que existe no mercado de trabalho um machismo muitas vezes velado, e a Vera trouxe o ponto de vista dela aqui na questão da sindicatura. Queria que você trouxesse, como mulher, se você sente isso ou sentiu algumas vezes sendo síndica mulher profissional. Eu acho que várias vezes, né? Não uma vez só. Mas eu vejo assim, não é só um assédio masculino, não, é o feminino também. Sem dúvida. Tá? Eu acho que tem muito feminino também, porque é aquilo que eu te falei, as pessoas querem ir tomar satisfação de algo que elas não têm vontade de fazer, né? Então, muitas vezes, eu penso assim, eu ainda não apanhei, porque eu acho que tem a delegacia da mulher, o pessoal acaba pensando um pouquinho, né? Mas já se sentiu perto? Já senti perto, sim. Tanto que é uma coisa que eu acho engraçada, que eu percebi. A pessoa que te agride, né, ele tem aquele tempo que a pessoa cresce, né, e vem para cima mesmo, né, e depois você vira meio que um bicho papão para ele. Porque em vez de você tratar mal, gritar e agredir, eu pelo menos sou uma pessoa assim, entendeu? Aí eu fico mais calma ainda. E aí você acaba aqui meio que desmontando a pessoa, né? E foi engraçado que outro dia eu cheguei no condomínio e um senhor me agrediu. Na hora o zelador achou que ele fosse partir para cima para bater mesmo. E os meninos estavam gravando. E ele foi para o grupo do prédio falando que eu agredi ele. E aí foi bacana porque mesmo aquelas pessoas, às vezes, que te criticam no grupo, falaram, não, olha, você me desculpa, mas pelo que a gente conhece a Jaqueline, a gente acha que essa cena seria incapaz. Se tiver filmagem, vai ser bom. Mas isso eu achei bacana, porque você cria, né, um perfil no condomínio que as pessoas começam, né, a te defender. E foi bacana isso. As mulheres foram para o grupo, os homens falaram, não, a gente duvida desse tipo de coisa. E aí todo mundo ficou sabendo a verdade, que foi ele que quase me bateu, né? E hoje em dia ele tem medo de mim. Aliás, você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, faça seu comentário, concorda ou discorda com o nosso posicionamento, sugira novos programas, e estamos também nas principais plataformas de podcast, com o Bloco 1, Bloco 2 e com o Extra, cada um aqui contando uma história interessante para você. Já pode clicar na descrição desse programa. A gente tem a questão da postura quando o outro está nervoso, né? Exato. Porque também não adianta entrar em embate, porque eu acho que muitas vezes falta, não que justifica, né? Mas falta a sensibilidade de você falar, não é hora de eu confrontar aquele morador. Sim. O cara tá fora de si, você vai lá e... não pode isso. A chance de você tomar uma porrada ou ser agredido é muito grande. Você falou que você é muito calma Eu fico mais calma ainda. Nessas agressões. Você também concorda, Vera, que tem que ter um discernimento e saber a hora que não adianta entrar num ringue com o morador quando ele está nervoso? Não, sem dúvida. Eu acho que se você revida no momento, no calor da discussão, eu acho que as coisas tendem a crescer, mais ainda de uma forma negativa, né? Então, se a gente procura... eu também sou tranquila, né? O coração dentro pode estar assim, mas a gente mantém ali a postura. Então, acho que se a gente ficar quieta e até mesmo ouvir a pessoa, né? Eu acho que dá esse, entre aspas, acolhimento, né? Até para esse tipo de agressão. Às vezes a pessoa acaba extravasando ali um monte de coisa e que depois, né, num outro momento, quando a pessoa está de uma forma, põe mais a cabeça em cima do pescoço, percebe que você cedeu e, enfim, pode até vir depois um pedido de desculpas, alguma coisa assim. Mas eu acho que num primeiro momento é ficar quieta mesmo. Eu tenho essa mesma postura. Eu quero falar de 3 coisas. Quero falar sobre agressão a funcionários de condomínio, que hoje também é muito forte e moralmente muito forte, além de física, às vezes também acontece. Quero falar das mídias sociais, que hoje a agressão por mídia social virou fácil, né? Então qualquer um vai lá, escreve, acusa, agride, mente, né? É muito fácil.
E a terceira coisa, eu quero falar sobre um pouquinho da CIPA, que foi instituído a questão de assédio, principalmente, não só, mas principalmente na proteção contra o assédio às mulheres. Isso a gente vai no segundo bloco, vocês dão uma respirada, uma pensada, e já voltamos com vocês. E vocês na sexta-feira terão essas respostas e muito mais. Até lá!